Ladies and gentlemen, está no ar o podcast Última Tropa. Podcast Última Tropa. Saudações, família! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Última Tropa de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Feca do Beat, o melhor que há, CEO das ruas. Não esqueçam, subscrevam no nosso canal agora mesmo, deixem um like, ativem o sininho para não perderem nenhum momento do nosso podcast. Comentarem ao máximo, porque nós precisamos crescer todos os dias, pois somos nós a fazer por nós. Mandar um ralabeco aos meus parceiros que estão conosco aqui a dar aquele suporte, dar aquele apoio máximo. A barbearia JM Cortes Mundiais do meu boi mulato, aqui na Rua da Taga de Cima. Para quem deseja fazer um bom corte de cabelo, não esqueça, aqui estamos nós com os melhores cortes do mundo. A barbearia dos famosos, do meu puto Telmo Aquece, Mostrinho Trucas, Silvio Chocolate, é aqui no Rangel, Rua da Taga de Cima. Mandar um ralabeco ao meu boi Cota desse Mambo. Pois estamos com a ML, agenciamento de viagens. Para quem quer ir ao Brasil, não esqueça, é só pesquisar a ML Produções ou a ML Pro Agenciamento no Facebook ou ligar para o 923 72 09 44. E vou começar aqui a falar do meu convidado. Olha, hoje eu recebi um convidado que, em outras palavras, é de luxo, né? É luxo. Aquele convidado com bagagem, com argumentos. Hoje o nosso podcast vai ser mais uma aula do que propriamente entretenimento. Vamos ter desenvolvimento e cultura na primeira pessoa, porque o meu convidado é um autêntico historiador. Ele é nato do Sambizanga, nato puro do Sambizanga, e é um veterano de guerra, literalmente, aqui no nosso movimento Kuduro. Minhas senhoras e meus senhores, vamos todos aplaudir o meu cota, meu irmão, o meu boi, Shailo Invencível! Yeah! Tomem nota! Seja bem-vindo ao podcast Última Tropa, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, caríssimo Feco do Beat. Cá estamos nós para partilhar informação e orientar aqueles que precisam de orientação, porque é necessário fazer o necessário. Mas antes de fazer o necessário, temos que saber necessariamente o que é necessário para fazer o necessário. Assim já rimaste. Um kudurista assim, organizado, de fato, é raro. Claramente é raro nos dias de hoje, mas anteriormente já vitoriamos muitos mais velhos a partilharem os palcos de fatos. Destes faço referência do Sebem, bem como do Tony Amado. Certo. E só estamos a seguir a pedalada, atendendo às condições políticas, econômicas e sociais. Hoje vocês vão aprender do princípio ao fim, não saem desse programa. Muita confusão aí nas redes sociais sobre pré-história, história. Vamos de alguma forma entender melhor isso, na íntegra, com o nosso historiador Shailo Invencível. Mocota, aqui nós temos uma pergunta que é praticamente já veterana aqui no programa, que é para entendermos e conhecermos melhor os nossos convidados, que é o bilhete da identidade. Eu sou o Wilson Muhongo, filho do José Ebo Muhongo e Nazaré Muhongo. Boa. De 29 de setembro de 1987. Natural do município de Sambizanga. Matematicamente, vocês já sabem quantos anos o Shailo tem. Não precisa falar muito. Estamos aqui. Cota, aqui é sem filtro, papo reto. Bora para as perguntas. Shailo, muitos dizem que o Kuduro nasceu na ilha, outros dizem no Rangel. Como alguém que vem diretamente do Sambizanga, qual é a verdade que os livros não contam sobre a certidão de nascimento do estilo? Exatamente. Na verdade, o Kuduro nasceu na cidade. Na cidade por quê? Porque anteriormente os grandes produtores, como os pequenos, não frequentavam ou não produziam nos museques, porque aqueles da cidade tinham melhor condições, os seus pais tinham melhor condições financeiras para poder então comprar ou aderir os bens de produção musical. Logo, quando vem o fenômeno do house music, techno, os nossos produtores noutrora de Kizomba, Semba, Macemba,
começaram a trazer uma narrativa na tentativa de imitação destes estilos musicais ou gêneros musicais. No entanto, resulta na batida. Ok. E esta batida é que vamos trazer aqui o sentido da pré-história. Boa. Como é que nasce a pré-história e que é a pré-história? A pré-história, na verdade, não é especificamente a história do Kuduro. A pré-história do Kuduro é o que antecede a história do Kuduro. Certo. Vejamos no ramo acadêmico. Se eu disser sou estudante pré-universitário, eu sou universitário? Não. Sou antes da universidade. Ok, Logo, boa. se eu disser que eu sou estudante universitário, quer dizer que eu estou em frequência. Nice. Se eu disser que eu sou técnico superior, quer dizer que eu sou técnico superior. Então, a pré-história vem da perspectiva das batidas, na qual os nossos grandes produtores imitavam os gêneros e estilos de músicas que eu já fiz aqui menção. E naquela altura tocava muita sungura, tocava muita cabetula e outros estilos de dança nacional. Só que vêm certos indivíduos com a perspectiva do breakdance, pegam do breakdance, atribuem a formalização corporal nesses instrumentais, que nós, outra hora, passamos a chamar de batida, depois de speeder. E hoje quase todo mundo ainda faz batida. Só que quando vem Tony Amado, vem o Costelinha, hoje DJ Malvado, vem o Beto Maxi, é que começam a incorporar o verdadeiro sentido nessa perspectiva da pré-história. João Alexandre também é uma grande referência porque foi ele que tocou a segunda versão do Kuduro de Tony Amado, isso em 1994. E o Sebem aparece com a sua música Felicidade em 1997. Já vês a distância. No entanto, quando Tony Amado vê essa expressão corporal, esse estilo urbano, o Tony Amado, antes de ser o Tony Amado, era coreógrafo de certas músicas de Zé Mônica, Eduardo Paim, grandes produtores que tocavam também a batida, mas não produziram especificamente o Kuduro. O Kuduro nasce da criação poderosa do Tony Amado. O Kuduro enquanto dança, mas mergulhando-se nas batidas. Quando descreve que poderia fazer a dança Kuduro, é ali onde Tony Amado pensa em adicionar outros elementos que noutra hora os nossos grandes produtores não adicionaram. Repara aqui, Dog Murras, Queimabilha, como é que se diz? O Semal do Arraso, Camilo Macunge Pessoel, todos estes foram convocados por quem? Pelo Tony Amado para fazer Kuduro. Noutra hora as pessoas só dançavam, porque a dança tinha maior expressão. E os beats de underground, que nós chamamos, foram beats inspirados nas batidas de techno. E faço essa referência desde 1983 a 1988. Essa foram a fase da pré-história do Kuduro. O Bruno de Castro, onde é que ele entra? O Bruno de Castro não produzia especificamente Kuduro. O Bruno de Castro produzia batida. O Bruno de Castro começa a aparecer na perspectiva de 95. Para se identificar como produtor de Kuduro, porque na altura, antes do Tony Amado, ninguém denominou o Kuduro. Bruno de Castro, quando começou a fazer os seus instrumentais, todos nós animávamos naqueles instrumentais. Quase todos os bailarinos dançavam naqueles instrumentais. Era um fenômeno porque os grandes apresentadores dos programas de rádio e televisão só estavam focados ao Kuduro, mas sentiam receio de expressar o próprio termo. Razão pelo qual Tony Amado foi aconselhado a trocar a letra S com a letra K, para dar um pendor artístico e tradicional.
Só que os mais velhos naquela altura enganaram-se porque o termo cu não é na perspectiva ofensiva. Na definição do dicionário, o cu pode ser entendido em diversas formas ou como diversas formas. Linguisticamente falando, no português, o cu pode ser a parte traseira ou globulada dos seres humanos, a parte carnuda. Cu, nós podemos dizer quembunda. Confundiram o cu com ânus, que é o orifício onde saem os dejetos fecais. Ok? Mas quando Tony Amado atribui esse nome, hoje. as pessoas tinham receio de expressar. E o Tony Amado batalhou muito para poder eternizar esta marca Kuduro. Quando o Tony Amado vem com a perspectiva da dança Kuduro, veio tantas outras danças, Gato Preto, Brututo, Açúcar, não colou, não pegou. Até o próprio Sibem tentou criar um estilo chamado Secuia, que também não pegou. Ok. Mas com o Tony Amado fez o que fez, e é uma das grandes pessoas que conhece perfeitamente também essa história do Kuduro, é o Caló Pascoal. O Caló Pascoal, perdão, também foi orientado pelo Tony Amado. Ok. Nessa perspectiva de produção e das coreografias. Repara que o Bruno de Castro é uma referência para a pré-história. Ou seja, antecede a história do Kuduro com as batidas das batidas. Passa aqui a redundância. Mas quando Tony Amado veio, ele teve a primeira aparição, se eu não estou em erro, em 1996, no programa Conversas no Quintal, com o Dionísio Rocha. Foi o Dionísio Rocha que também aconselhou para que pudesse escrever o Kuduro com capa, e o mais velho na altura era diretor da rádio e diretor de uma das gráficas de produção de disco, que também aconselhou para que se escrevesse o Kuduro com capa. Yeah. E o Kuduro era escrito de forma separada. Oh. Sim, era o cu e o duro. Não era praticamente uma palavra por justa posição, era por justa preposição. Ou seja, conforme nós escrevemos o Homem-Aranha. Ok? Yeah. Exatamente. Portanto, esta narrativa veio para dar sustentabilidade no Kuduro de forma artística e cultural. Porque o Kuduro, há quem diga que não é cultura. Mas, se nós trazermos aqui a narrativa o que é cultura, nós vamos atribuir o Kuduro como cultura. Só que é um tipo de cultura que as pessoas desconhecem. Ok. O Kuduro é um tipo de cultura, mas cultura popular. E o que é cultura popular? Cultura popular é toda manifestação na qual o povo participa de forma ativa, tanto faz na sua produção como no seu consumo. Okay. E esta cultura popular está englobada a música, a dança, a literatura, nesse caso a poesia falada, bem como outros elementos que trazem aqui a valorização da necessidade da sociocultura. Nice. Logo, o Kuduro entra nessas perspectivas. Yeah. Enquanto um movimento que as pessoas desconhecem, que é um movimento energético, é um movimento de elevação. Por quê? Porque o Kuduro bebe muito das danças urbanas, muitas delas estrangeiras, e se deres conta, noutra hora, os bailarinos de Kuduro foram os únicos, começando pelo Tony Amado. Os demais dançavam breakdance underground. E vê que o Tony Amado também já fazia esse tipo de arte urbana. Okay. Tanto é que Tony Amado inspirou-se bastante no Michael Jackson. Okay. Alguns artistas cabo-verdianos. Nos espaços, ele foi criando os seus espaços. Tony Amado começou desde muito pequeno, na igreja. A questão agora dos elementos que foram atribuídos ao Tony Amado por falta de condições de pianos, que o Bruno de Castro faz muito menção disso. É natural. Okay. Fake do beat. Eu posso dar-te uma ideia de música, mas quem produziu? Eu, nesse caso. Estás a perceber, mas a ideia de quem é? Eu tenho
a ideia, a pré-produção, o princípio ideológico, a instrumentalização das músicas de Toninho Amado são muito diferentes das músicas ou dos instrumentais de Bruno de Castro. Repara, o DJ Malvado contribuiu muito. O DJ Camilo Travasso produziu a maior parte das músicas de Queimabilha. É Camilo Travasso, mas fala-se pouco do Camilo Travasso. E Queimabilha foi uma referência com grandes sucessos sucessivos e teve mais sucessos do que se bem. E aqui mesmo eu quero te colocar essa questão. Tipo, na tua visão, quem são os verdadeiros pilares do Kuduro que o sistema apagou da história para dar lugar aos rostos mais bonitos? Na verdade, se for na perspectiva da pré-história ou da história do Kuduro, o sistema não apagou ninguém. Muita gente reuniu condições e foram para os países estrangeiros fazerem as suas vidas. Porque naquela altura quase todos eles eram da mesma idade e quase todos eles tinham as mesmas oportunidades de aparecer em programas televisivos e radiofónicos. Só que o sucesso sucessivo de Toninho Amado torna-se como o sucesso sucessivo do Negrelia. Quase todos nós começamos a fazer música com o Negrelia, mas quem se destacou mais? E quem tinha maior relevância nos shows? Era o Negrelia, tal igual era o Toninho Amado. Por quê? Porque a dança acaba por trazer uma perspectiva diferenciada da música. E são 3 elementos que constituem a música Kuduro. Primeiramente o produtor, segundo o vocalista ou kudurista, terceiro o bailarino. Se estes 3 elementos não andarem em harmonia, então o Kuduro perde a sua essência de forma específica. Porque o produtor materializa de forma sonora a questão da instrumentalização. O kudurista ou cantor verbaliza aquilo que vê, aquilo que ouve, aquilo que sente e aquilo que pensa. E o bailarino, ele acaba por descrever toda esta narrativa vindo do produtor como do próprio vocalista. Tanto é que a maior parte das danças são exibidas em virtude de movimentos. Esses movimentos são expressões corporais que denunciam aquilo que o artista canta, aquilo que o artista pensa e o que o produtor escreveu. Porque noutra hora, quando a gente dançava, não tinham vozes sequenciais nas músicas, mas dançávamos, criávamos coreografias, apresentávamos vários toques. E hoje faz-se um pouquinho diferente, mas com a perspectiva da pré-história e da história do Kuduro. Boa. Shiloh invencível, mano. Aqui é aulas, são aulas. Há um camarada que também, deu muito contributo para o desenvolvimento do Kuduro, que é o Cota Cláudio. Trabalhou na Rádio Luanda e também foi produtor Cláudio Silva. O Cláudio Silva também deu muita sustentabilidade, mas o Toninho Amado aparece como é que se diz isso? O indivíduo que acabou por materializar aquilo que muita gente não pensava. Muita gente desacreditou no Toninho Amado. Então não sei porquê que tanta gente discute quem é o rei, quem não é o rei. Há indivíduos que contribuíram para a construção do Kuduro, sim, há indivíduos. Mas em situações históricas deve ter sempre um rosto que mais se destaca. Nunca se apaga as histórias. O Chico que esteve aqui na edição passada, parece que há aí alguma inquietação dele, né, por conta do Toninho Amado. Segundo o Chicoica, é que o Toninho Amado tem de alguma forma apagar nomes de alguns não sei de alguns fazedores, de alguns fazedores que fizeram parte da pré-história do Kuduro. Segundo o Chicoica, o Toninho Amado tem de alguma forma evitado mencionar esses artistas. É o seguinte, o Toninho Amado fala da história do Kuduro e ele apresenta-se como um dos elementos da história do Kuduro e não da pré-história. Entendes? 1983, nos anos 80, quando nós começamos a ter os primeiros contactos das músicas imitadas das músicas do techno, do house music e outros elementos, ali não se falava constantemente do Toninho Amado. Não. Ali
era o mais velho Eduardo Paim, lembro-me até dessa história, quando ele estava num show ao vivo e ao tocar, acho que houve uma falha na percussão e ele só seguiu um ritmo único. E esse ritmo único naquela altura foi descrevido como batida. Cabetulaue. Naquele ritmo foi sequencialmente numa velocidade semelhante aos 135 BPMs. As músicas daqueles mais velhos também eram nessa perspectiva a batida. Há uma história, só que eu esqueço o nome desse artista, que também fez uma música muito semelhante ao Kuduro, mas na verdade não era Kuduro. O Kuduro vem remontar o seu significado enquanto dança e depois enquanto música a partir da manifestação de Tony Amado. Os outros contribuíram para a emancipação cultural, sim, contribuíram. Mas agora, cada um conta a sua versão, porque muitos só se rebelam contra Tony Amado. Tem outros camaradas que foram ingratos. O Tony Amado sofreu vexame. Você vê, desde que o Tony Amado começou a fazer música, quando é que ele apareceu no programa? Foi em 96. Mas já existiam produtores que faziam as tais ditas batidas, que não apareciam em parte alguma a defender sobre a existência do Kuduro. Quem? Só depois do bicho pegar, vamos aqui passar a expressão, que as pessoas começaram a mostrar interesse e uns roubando partido dos outros. Mas que existem pessoas que contribuíram? Existem. E um deles que não podemos tirar o mérito também é o João Alexandre. O João Alexandre por produzir uma das músicas de Tony Amado, o DJ Camilo Travasso por contribuir muito nas produções das músicas de Queimabília e por aí afora. Todos esses indivíduos são importantes na pré-história, são importantes na história do Kuduro. Mas devemos aqui trazer a narrativa de que há de se valorizar e respeitar a posição de Tony Amado. E quando Tony Amado aparece como o rei do Kuduro, Kuduro aparece em primeira instância como o homem que inventou a dança Kuduro. Quem inventou a dança Kuduro, inspirado-se nas nádegas de John Claude Van Damme, foi Tony Amado. E onde é que entra o Sebem? O Sebem aparece depois, quando o Tony Amado convida-lhe para fazer a versão de uma das suas músicas, Jacobino. Mas noutra hora, quando as batidas na cidade, o Sebem fazia animação por cima de alguns instrumentais, porque naquela altura quem mais tocava quem mais batia eram as raves. Mas o Sebem nunca antes apareceu dizendo que ele inventou o Kuduro, mas já apareceu dizendo e reconhecendo que o Tony Amado é o rei do Kuduro. Boa. Ok? Estamos a ser aqui elucidados de forma clara. É só uma confusão que a gente faz sobre a pré-história do Kuduro e a história do Kuduro. Na pré-história, muitos produtores contribuíram, muitos. E a maior parte destes não produziam especificamente Kuduro, produziam Quilapanga, Semba, Kizomba. E depois começaram a mergulhar no techno, no pop, no house music, quando os estrangeiros sul-africanos, americanos, entre outros, vêm para Angola para fazer uma troca de experiência. Boa. Nice. Epá, acho que quanto à questão pré-história, a história do Kuduro, podemos ficar por aqui nesse episódio com o Shiloh Invencível, para não monopolizarmos também aqui o programa. Eu agora quero falar um pouco sobre o showbiz, né? O showbiz e a indústria da música angolana. Tipo, na visão do Shiloh, o entretenimento em Angola é feito de talento ou de cunhas e panelas? É feito de talento. É feito de talento. É o seguinte, geralmente as pessoas frustram-se quando não têm oportunidades. Porque quando notam alguém aparecer,
acham que aquela pessoa não tem capacidade para tal e querem estar no lugar delas. Mas é o momento dele ou desta pessoa. Então deixem-no fazer. Que há tráfico de influências. E em qualquer setor da vida existem tráficos de influências. O que acontece é que os que supostamente cantam bem e bué vangloriam-se pelos seus talentos. Depois, quando dão espaço aos supostos fracos, fazem ciúme. Entendes? Repara que o entretenimento é um elemento fundamental do Kuduro. O Kuduro, quando nasce na perspectiva da fase da guerra, especificamente nos anos 1992, vem aqui trazendo 3 elementos fundamentais, que é a posição na perspectiva psicológica, na perspectiva sociológica e na perspectiva cultural. Porque no âmbito da psicologia vamos trabalhar a emoção do indivíduo. No âmbito da sociologia vamos trazer hábitos, costumes e tradições. E no âmbito da cultura vamos trazer a valorização ou a expressão que identifica um determinado povo. Logo, o entretenimento que se traz no Kuduro na necessidade de uma manifestação imediata. E naquela altura o Kuduro fazia-se de forma na perspectiva de entreter as pessoas. E esse entretenimento foi ganhando maturidade em virtude da capacidade de cada indivíduo que poderia nascer no Kuduro. E dizia Camões num dos seus sonetos: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. A necessidade de novos materiais tecnológicos para a produção da música, os fenômenos que foram surgindo ao decorrer do tempo na sociedade, levou as pessoas a trabalharem nessa perspectiva. Por quê? Porque se a dança Kuduro representa alguma coisa, o que ela é? É entretenimento. Nós temos que perceber a necessidade da existência da palavra entreter. Quando nós entretemos, nós trouxemos uma satisfação para prender a atenção de alguém, roubar o sorriso, roubar a atenção de forma visual. E nós aprendemos em virtude deste entretenimento, porque nós aprendemos vendo, ouvindo e fazendo. Ou seja, nós somos seres que aprendemos de quase todas as formas. E a psicologia traz essa apreciação. Shailon invencível, mano. Estamos É aqui, incrível, mano. Agora outra pergunta. É possível ser um artista de sucesso em Angola sem se vender ao sistema ou mudar o discurso político social? É possível, sim. Porque a música não depende de licença. O que acontece é que certas pessoas, no regime dos partidos partidários, só refugiam-se nos artistas depois dos sucessos sucessivos. O regime, na perspectiva partidária, não torna nenhum artista sucesso. Apropriam-se do sucesso desses indivíduos. Só que na falta de consistência ideológica, a falta de amadurecimento, capacidade de dizer sim, de dizer não e argumentar as suas respostas, é que leva muitos artistas ao fracasso. E a Constituição da República nos dá essa liberdade que todos nós somos livres em fazer parte de um partido, ter uma visão ideológica, religiosa, partidária, qualquer coisa afim. Agora, o que acontece é que os artistas devem separar as águas. Eu posso ser de um partido e tenho os meus princípios ideológicos. Tu podes ser de um outro partido e tens os teus princípios ideológicos, porque na cultura não há uma integração partidária. Na cultura existe uma identificação de manifestação ideológica. Ou seja, eu, enquanto artista, tenho as minhas responsabilidades sociais. Eu, enquanto pai, tenho as minhas responsabilidades paternas. Eu, enquanto indivíduo ou qualquer pessoa que faz parte de um partido, tem as suas responsabilidades partidárias, porque os partidos trabalham em virtude dos seus estatutos partidários. E eu, como cidadão, vou ter que ser regido, ou o meu comportamento será direcionado, encaminhado, orientado em virtude da Constituição da República, porque é a Constituição que descreve
o tipo de comportamento que nós devemos apresentar diante da sociedade. Bom. E vamos trazer aqui a perspectiva do dever de cidadania. Yeah. Aqui há muitos que estão ligados ao partidos, há muitos. Só que a maior parte destes, segundo o mesmo que nós constatamos, é que são mesmo os fracos. Porque os fracos, na verdade, não é uma questão de discriminá-lo. São alguns colegas que podemos dizer que têm uma visão, um objetivo diferenciado dos nossos. Yeah. Eles têm os seus interesses e a gente não pode condená-los por isso. Certo. Ok? Yeah. Portanto, este fraco, ele sabe furar, ele sabe valorizar o seu objetivo para chegar aonde quer chegar. Yeah. Só que nós apontamos dedo para qualquer um, porque somos apressados ao criticar, garosos a elogiar ou a reconhecer a ação de alguém. Yeah, de fato. Agora vamos entrar aqui para um pouco para as polêmicas e rivalidades. Yeah. No teu ponto de vista, né, técnico, quem são os artistas que estão a assassinar o Kuduro em nome do sucesso rápido? Vamos aqui trazer uma perspectiva diferenciada. O Kuduro, ou a arte musical, ela é livre. Mas ela só torna-se livre quando tu não feres a sensibilidade de outrem ou do seu próximo. E vamos refugiar-se aqui na Constituição, que a Constituição dá liberdade de expressão a todo mundo. Certo. Mas a tua liberdade não pode ferir a dignidade de outrem. Yeah. Então, imaginemos aqui o Tsunami. Certo. Ele tem um conteúdo muito tendencioso Yeah. para ferir a sensibilidade da sociedade. Por quê? Porque ele faz um Kuduro das pistas. Okay. Mas ele faz um Kuduro para um circuito. Qual é este circuito? Casas noturnas. Só que foge do controle e viraliza. Okay. Mas aquele é o Tsunami enquanto artista. Agora vamos pensar o Tsunami enquanto indivíduo. Se calhar ele não tem uma estrutura emocional ou não tem a capacidade cognitiva de discernir o certo do errado, deixa-se levar por uma questão emotiva. Yeah. Por quê? Porque ele quer sucesso e quer que o público deva aplaudi-lo. Ok? Certo. Há aí também a apreciação da Jéssica Pitbull, os comportamentos que nós já notamos. Yeah. A atitude da Jéssica no âmbito da educação moral e cívica, nós podemos dizer que ela traz aqui uma descrição que está em crise de valores. Ok. Por quê? Porque raramente artistas como o Tsunami, como a Jéssica Pitbull, como esses indivíduos que estão a viralizar, expondo os seus vídeos de malandragens, músicas tão agressivas que ferem a visão e a audição das pessoas, Yeah. trazem aqui um comportamento duvidoso, mas que no âmbito da educação moral e cívica, vamos dizer que são indivíduos que foram mal construídos. Porque quando tu estás em crise de valores, tu não consegues respeitar o bem comum. Raramente você vai se posicionar na perspectiva da solidariedade, da honestidade, do respeito mútuo. Yeah. Porque tu só vais querer fazer porque queres satisfazer-se ou porque queres agradar o povo. Yeah. Então, quem sabe por onde vai não se perde pelo caminho. Mas quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então o que é que eles vão fazer? Vão apresentar simplesmente aquilo que eles têm no seu profundo âmago, como indivíduo, como artista, que é para poder viralizar. Porque o artista, na verdade, e eu reitero isso muitas vezes, tem maior responsabilidade com a sociedade. Mas o cantor simplesmente poderá cantar o que lhe vem à alma ou o que ele vê. Mas também não podemos fazer aqui simplesmente um juízo de valor desses indivíduos. Porque pensamos nós, a Jéssica Pitbull, o Tsunami, como outros que me fogem os nomes, são resultados da sociedade. Vamos ver que tipo de sociedade nós temos. Em sociologia disse que a educação é a transmissão de conhecimentos, de hábitos e costumes das gerações mais antigas para as gerações mais novas que não estão preparadas para lidar com as situações sociais. Se estes foram mal instruídos, claramente que assim que cresceram, assim que vão crescendo, vão mostrar alguma deficiência emocional, comportamental e, em algumas vezes, transtornos de personalidades. Ok? Verdade, mano. Porque, repara, não é normal um indivíduo ter um comportamento que fere e mancha a reputação de alguém
e acha aquilo normal, passa aqui o termo. Esse é um indivíduo anormal. E repara que muitos são os supostos artistas que na verdade não são. Basta fazer uma música, acabam viralizando, intitulam-se como artistas, têm comportamentos de sociopatas. Ok. Psicopatas. E aqui eu não vou te fazer a seguinte questão. O Kuduro atual é música ou é apenas barulho organizado para o TikTok? O Kuduro é música. Atualmente é música. Só que muitos fazem de forma errada. Ok. Por quê? Porque quem quer ter sucesso vai procurar qualquer ferramenta para chegar nela. Mas quem quer consistência, quem tem consciência, claramente que vai fazer de forma evidente. Porque se nós pensarmos nessa perspectiva de ferramenta, do TikTok e por aí afora, são indivíduos que não têm comprometimento com a arte. Não são indivíduos que acarretam uma responsabilidade de se orgulhar, porque só querem fama. Muitos destes ainda não têm uma estrutura emocional bem estruturada. São vítimas dos fenômenos sociais, não têm a inteligência emocional, não conseguem controlar, não têm uma percepção para discernir, especificamente o certo do errado. Então nós vamos trazer aqui a diferença da moral e da ética. A moral é o conjunto de valor da qual nós estamos sujeitos a seguir, normas e regras. A ética é o comportamento que te leva a refletir sobre essas normas, sobre essas leis. Logo, você vai ter uma percepção crítica para trazer uma mudança, um pensamento diferenciado. Agora, quantos desses indivíduos trazem uma mudança na nossa consciência? Quantos desses indivíduos que fazem músicas de malandragem agregam valores? Não agregam valor, porque cantam por um determinado público. E este público que gosta do que eles fazem é porque também não estão amadurecidos. Certo. Porque se tivessem, não fariam isso. Mas não vamos culpá-los, porque a sociedade está em fase crítica na sua construção. A nossa sociedade está muito mal construída. Boa. Shailoi, hipoteticamente, né? Se tivesses o poder de cancelar um gênero musical no país para salvar a cultura, qual seria e por quê? Claramente que eu vou escolher a arte que eu faço, Kuduro. O Kuduro, ele sendo uma arte de transmissão direta. Se tivesses que cancelar um estilo, seria o Kuduro? Cancelar. Pensei que fosse escolher. Não, cancelar. Na verdade, não cancelaria nenhum estilo. Ok? Por quê? Porque todo estilo, todas as músicas servem para a transmissão de informação, transmissão de valores, transmissão de cultura ou valorização de culturas, hábitos e costumes. O problema está no indivíduo que o faz. Porque o estilo musical, por si só, não carrega aqui nenhuma perspectiva ofensiva ou ameaçadora. Mas o indivíduo que vai produzir esta música, que vai cantar, que vai pensar, que é para poder transmitir a sua informação, aquilo que pensa, aquilo que vê, este sim é que nós devemos apertá-lo, transformá-lo para que se torne um indivíduo de valor. Porque se nós passarmos simplesmente a pensar naqueles que cometem, então a gente não é digno de poder aconselhá-lo. Vejamos num tribunal, um juiz que condena alguém por um determinado crime sem ouvir o princípio do contraditório ou sem ter o princípio do contraditório, este não serve de juiz. Por quê? Porque é necessário ouvir a outra parte. Logo, o problema que estes camaradas apresentam, pensamos nós que ainda tem solução. Outros pensamos que não. Mas é necessário uma tentativa de reeducação das pessoas, porque a maior parte destes que fazem músicas não tem escolaridade e na falta de escolaridade não tem amadurecimento. Na falta de amadurecimento transmitem comportamentos infantis, são inconsequentes, porque acham que tudo é normal, fazem das suas formas e vão acabando manchando a reputação de certos fazedores que têm o comprometimento ou compromisso com a arte de o bem fazê-lo.
Yeah. E nesses moldes, a cultura poderia atuar especificamente. Yeah. Por quê? Vamos trazer aqui uma perspectiva daquilo que é o Código Penal. O Código Penal estabelece punições para aqueles indivíduos que cometem crimes de injúrias, difamação, calúnia, entre outras. E está ali nos artigos 213, 14, 15 em diante. Yeah. Repara, se o Ministério da Cultura trabalhar com certas associações, trabalhar com as entidades específicas, nós podemos reeducar muita gente, podemos responsabilizá-los muito. Não, olha, aproveito também aqui um momento para falar sobre a nossa diretora da cultura, que é a Isabel Tanda, que me fez uma visita. Fez uma visita em todos os estúdios daqui do Rangel e estamos a ver aí o trabalho da diretora a procurar combater mesmo isto. Mas vai visitar os estudos, vai combater o quê? Não, tipo, o objetivo é de alguma forma fazer com que fazedores de kuduro, né, que estejam a, de alguma forma a manchar o estilo com músicas obscenas, sejam de alguma forma repudiados por isso. Por exemplo, vimos aí a reunião dela, onde ela englobou a noite e dia, afofandou, chamaram algumas miúdas dessa nova geração, a fim de passar testemunho, depoimento, para que deixem dessas práticas. Vamos louvar a iniciativa da senhora diretora da cultura a nível do Rangel, mas não fique só pelas visitas. É necessário, se calhar, garantir formação de capacitação e qualificação dos produtores. É necessário ter mais encontros de concertação sobre a construção de músicas. É necessário fazer um levantamento, um diagnóstico dos kuduristas a nível do Rangel, da qual ela faz parte, na intenção de fazer um reenquadramento ou colocar esses camaradas a voltarem a estudar. Caso contrário, curso de capacitação. Caso não puder, aconselhamentos com técnicos ligados a certas áreas, nomeadamente já vamos trazer aqui a psicologia, a sociologia e alguns juristas que estão ligados diretamente a matérias no âmbito do direito. Porque se assim não o fizermos, nós vamos acabar por simplesmente verificar que é mais uma visita. Por quê? Porque nós temos que agir antes, durante e depois qualquer situação que mancha a reputação da cultura. Boa. Agora quero falar aqui um pouco com Shailoi sobre arte versus dinheiro, né? Vale a pena, na tua visão, ser estudioso da cultura num país onde o que o vende é a fofoca e o escândalo? Não vale a pena. Sim, não vale a pena. O que é que acontece? Os mídias ganham por isso. Fofocas. E essas fofocas vão despoletar em audiências grandiosas. E a rentabilidade das cadeias televisivas, dos podcasts e outros. Mas o que é que acontece? É que esses indivíduos, muitos deles também são instrumentalizados. Exatamente. Porque se na verdade também quiséssemos combater, não deveríamos dar certos espaços em cadeias televisivas para esses indivíduos que mal fazem a arte. Porque aqueles que têm alguma coisa a expressar, quase que não têm oportunidade para poder fazê-lo. E repara que a questão aqui da tendência maléfica tem maior enquadramento, porque denota-se comportamentos indecorosos de certos artistas a viralizarem. Por quê? Porque a sociedade gosta daquilo. Se não gostasse, não daria importância, aquilo não deveria viralizar. Porque se a sociedade quer transformar-se, se a sociedade quer desenvolver, então poderiam aproveitar que aqueles que têm alguma coisa a transmitir. Boa. Mas nada. Agora, nós estamos já quase ao final do nosso programa, mas eu queria fazer um jogo com Shailoi. Tenha bondade. Esse é o famoso jogo da preferência, né? Eu vou fazer questão de mencionar aqui algumas figuras e o Shailoi vai dizer e justificar quem tu preferes. E se caso forem da minha preferência, realmente. Exatamente. Mas, eu vou começar já logo de início com entre A Noite e Dia e a Jéssica Pitbull. Quem o Shailoi prefere e por quê?
Mas a preferência é em questão de quê? De conteúdo, tempo de serviço, destaque ou sucesso? Profissionalismo, trabalho. Yeah. O Shailoi vai dizer, isso também com base naquilo que são a tua convivência com cada artista, né? Yeah. Tu vais dizer, eu não sei que relação o Shailoi tem com os artistas, seja de trabalho ou pessoal. Tenho relações saudáveis. Yeah. Então tu vais dizer simplesmente por que tu preferes e o porquê. Vamos tentar contextualizar. Entre a noite e dia... Primeiro tu escolhes e depois... Exato, entre a noite e dia e a Jéssica Pitbull. Yeah. Eu posso tirar a noite e dia. Por quê? Porque a noite e dia tem maior tempo de estrada. Okay. E fora a estrada que ela tem mais sucessos. Okay. E fora os sucessos que ela tem, penso que tem mais responsabilidade cultural. Okay. Agora, no âmbito da necessidade do profissionalismo, ambas são profissionais. Certo. Porque o termo lógico do profissional é atribuído a qualquer profissional, passa aqui o termo, que rende em virtude do seu trabalho ou do seu produto. Yeah. E ambas rendem por isso. Eu só não sei qual é o cachê da noite e dia, nem sequer da Jéssica Pitbull. Bom. Mas a Jéssica Pitbull, apesar dos apesares, ela também tem a sua qualidade enquanto artista. Certo. Porque quando a Jéssica Pitbull lança o sucesso sucessivo, todos os olhos estavam para quem? Yeah. Para ela, a Certo. Jéssica Pitbull. Então vamos respeitar a noite e dia pelo tempo de estrada que tem, vamos respeitá-la pelos sucessos sucessivos e vamos também respeitar a Jéssica Pitbull por atingir o número de fãs que atingiu, apesar dos seus comportamentos inadequados. Certo, boa, boa. Ficou aqui os com um belo argumento. Agora, entre Puto Lilas e Carliteira, tu preferes quem? Essas preferências. Yeah. Vamos dizer assim, em questões de valorização cultural, eu tiro o Carliteira. Okay. O Carliteira, ele tem a questão humanista, na necessidade de ajudar qualquer um artista que tenta juntar-se a ele, Boa. na necessidade de criar palcos ou oferecer palcos para os novos talentos, bem como os antigos. Ok? E eu trabalhei com o Carliteira, sei perfeitamente a forma de pensar e de agir dele. Yeah. Ou seja, o Carliteira, podemos aqui trazer uma perspectiva de que ele é um filósofo sociocultural. Boa. Ok? Dentro do movimento Kuduro. O Puto Lilas, vamos valorizá-lo devido à sua consistência. Okay. O Puto Lila, desde que vem fazendo sucessos, nunca saiu da moda. E fora não sair da moda, não segue moda. Okay. O Puto Lilas é Puto Lila desde que conhecemos-los, desde o bate-palma. Yeah. Mas nessa dimensão, eu tiro Carliteira pela necessidade de ajudar o próximo, realizações de atividades recreativas e culturais. Ou seja, ele está mais muito ligado ao movimento. Ok, boa. Shailoi Invencível. Agora, a próxima questão é entre o Mestre Ara e o Chefe Andeló. Tu preferes quem? É o seguinte, o Chefe Andeló tem a sua forma de compor de forma muito específica. Ok. E essa especificidade descreve-se ao grupo, os Lambas. Boa. Eu não lembro-me de Andeló escrever para um outro artista. Ok? Yeah. E vamos assim considerar que todos os sucessos, todas as músicas que ele escreveu foram sucessos. Certo. E penso que teve auxílio do Fábio King, porque o Fábio King chegou a uma fase que também trabalhava com os Lambas, e muitos sucessos do penúltimo álbum dos Lambas teve mão do Fábio King. Certo. Agora, o Mestre Ara é um compositor de todos os tempos. Por cante dos sucessos sucessivos dos Lambas, o Rangel já tinha sucessos sucessivos. Okay. E em alguns destes artistas com sucessos sucessivos, quem estava por trás? Mestre Ara. Okay. E as suas composições são muito características e nós conseguimos perceber, desde conceito na música no âmbito do bife, desde o conceito da música no âmbito da intervenção social. O Mestre Ara sempre teve a se destacar nessa cena. E ele pega
uma determinada artista ou um determinado artista e transforme-o. Yeah. E quando transforma, pega. Boa, boa. Não é? Para fecharmos aqui a nossa entrevista, eu quero saber entre o DJ Kilamu e o DJ De Vitor, se tu preferes quem? Eu vou trazer um argumento parecido com o do mestre Ario Andeló. Yeah. O De Vitor começou um pouquinho tarde nos seus sucessos sucessivos, ok? Porque nós passamos a ouvir o De Vitor a partir da Titica. Okay. Vamos assim considerar com Yeah. sucesso sucessivo a partir da música chão. Okay. E o Kilamu vem desde os tempos remotos, quando nós passamos a identificar os sucessos da noite e dia. Okay. Quem passou a gravar os primeiros sucessos da noite e dia é DJ Kilamu. Yeah. A maior parte dos produtores passaram na mão do DJ, dos músicos passaram na mão do Kilamu. Okay. E muitos artistas, muitos produtores inspiraram-se no Kilamu a nível do Rangel. Boa. Porque contava-se os estúdios aqui no Rangel. O estúdio que mais rendia, que mais representava o Kuduro, que mais representava o Musek, era Ghetto Produções. Yeah. Sem tirar vantagem, o De Vitor teve o espaço dele, mas não teve o mesmo espaço em relação ao Kilamu. Boa. Aproveitar aqui um momento para mandar um ralo ao meu DJ Kilamu, cota com quem bombei. Yeah. Grande cota, tem meu respeito. Exatamente. Saúde. Agora, Shiloh Invencível, fechamos aqui o nosso podcast. Muito obrigado por ter aceito aqui o convite, por estar aqui mais uma vez na casa e fazermos esse programa bonito com grandes ensinamentos. Estamos aqui, estamos aqui. Yeah. Então, por favor, deixa aí os contatos, abraços, redes sociais também. Ok. Estamos com a agenda aberta. Tomem nota do 923 Yeah. 56 0574. Reiteiro, 923 56 0574. Temos também outro contacto que é o 951 20 Yeah. 99 30. Yeah. Abraços, vamos começar já para o meu grande cota, abraço de ferro, que é o Celso Murrongo, ou o Mestre Braço, conforme preferem. Ok. Para a minha família, nesse caso, minha esposa, meus filhos, para o meu pai sempre também reclamou, né? E aí eu não gosto muito de mandar os abraços, mas para ti, Yeah. papá, José Bucabaça Murrongo, Yeah. grande líder, grande mestre, e tem orientado-me tanto, independentemente da idade, da experiência ou do conhecimento que eu tenho sobre a vida. Yeah. Mas parte dos ensinamentos que eu procuro transmitir vieram deste senhor. Velho, ok, nice. Também para os meus colegas a nível de Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, também para os meus colegas a nível da Universidade Católica, especificamente o Instituto Superior João Paulo II, e pensamos nós que terminamos aqui os nossos abraços. Mas olha, para o Loi também, o Loi Criativo, Ok. e o meu camone Chicoica e o Carliteira. Chicoica te mandou rala aquela Aí vez. é, Chicoica, meu camone. Repara que nós criamos um projeto denominado Corrente Transformadora, Ok. com o objetivo mesmo de transformar a mente das pessoas, partilhar a história sobre Kuduro e levar a bom porto palestras, aulas relativamente ao Kuduro. Levamos, realizamos algumas e cada um seguiu o seu passo, dado os seus interesses. O Carliteira também, meu camone, fizemos parte do projeto dele, Rangel Minha Banda. É um camarada de grande visão, que Deus o abençoe e que sejamos coroados de grandes conquistas. Souza Produções, estamos juntos. Então, minha família, eu sou o vosso boy Fecta do Beat, o melhor que há CEO das ruas. Não esqueçam, subscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like, comentem bastante e partilhem este programa para que nós possamos crescer sempre, porque nós a fazer por nós. Não esqueçam, força, fé e foco, determinação, porque só assim a gente vai longe. É nós de Malange e outras províncias. Fecta do Beat, o melhor que há. Guiri. Ladies and gentlemen, está no ar o podcast Última Tropa. Podcast Última Tropa.